A paz, meus irmãos. Gostaria de fazer uma leitura matinal com vocês a respeito do 1 Coríntios, capítulo 3. Eu sou o pastor Josuel, falando de Ilhéus, mas sou de Itabuna, Bahia, para deixar mais claro. Gostaria de falar a respeito do capítulo 3 de 1 Coríntios, do versículo 1 até o 23. Fazer uma leitura onde farei alguns comentários pertinentes, coerentes com a necessidade da edificação da igreja, quando a igreja tem um começo de formação e mais de uma pessoa participa dessa edificação, com os diferentes níveis de pessoas de crescimento existente naquela localidade. Com um teor profético, com fé naqueles que são ouvintes e que creem que a palavra do Senhor é a espada de dois gumes, que crê que Jesus Cristo é o único Senhor e Ele só é Senhor, Salvador de que Ele é Senhor. Dos que creem que Ele veio anunciar o reino de Deus e que Ele é o principal representante e o próprio reino. Os que creem que Ele foi enviado por Deus, Pai, e que ao se ausentar, disse: não vos deixarei órfãos. Não ficaram sem pai. Vocês têm um pai. O Espírito Consolador, que falará de mim e me glorificará. Espírito de verdade, um espírito de justiça, um espírito de permanência dentro de vós. Espírito batizador com fogo. Capítulo 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Não esqueça esse termo. Ele está falando como a meninos em Cristo. Então, tudo que nós vamos encontrar aqui como algo muito especial, ainda é uma linguagem para meninos em Cristo, para quem está no começo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Então, ainda no tempo presente estavam na mesma condição. Havia chegado aos ouvidos de Paulo notícias que demonstravam sinais de infantilidade espiritual. Vamos ver esses sinais? Vamos entender, vamos ouvir a respeito desses sinais? Será que você está incluído neste grupo de irmãos? Ou você já pode comer carne espiritual, que é uma linguagem de um alimento espiritual mais sério, mais firme, mais complexo, que exige mais de revelação? Porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, versículo 3. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões. 3 elementos que demonstram que são carnais. Inveja, contendas, brigas, disputas e dissensões, separações. Grupos, panelas formadas. Amigos a partes. Opiniões diferentes a extremo sobre aspectos doutrinários. Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então ele não fala simplesmente de ser, mas também de andar segundo os homens. Versículo 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Um grupo, uma comunidade, onde Paulo e Apolo participaram dessa formação. Mas uns se dizia ser de Paulo, outro de Apolo. Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Serão ministros pelos quais crestes. Está vendo? Participaram da formação. E conforme o que o Senhor deu a cada um.
Há diferenças entre eles, mas com o mesmo objetivo, a edificação dos irmãos. Eu plantei, Apolo regou. Mas Deus deu o crescimento. Ele plantou, fez o fundamento principal, e Apolo deu continuidade. Com palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, palavras de ciência. E começaram, em vez de absorver a palavra, começaram a absorver a pessoa que trazia a palavra. Versículo 7. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O tempo todo é repetido. O 6 e o 7. Deus dá o crescimento. A Ele a glória, a honra, a força, o poder e a sabedoria. Versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um. Mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Tem unidade de fé. Não havia divisão entre eles. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus. Nós somos o quê? Os ministros, tipo eu e outros, cooperadores de Deus. E edifício de Deus sois vós. Lavoura de Deus é edifício de Deus. Interessante esse termo, porque Jesus fala que somos casa de Deus, nos dá exemplo. A casa na areia, a casa na rocha. É um nível de começo. Quem ouve a palavra, que está recebendo a fé pelo ouvir. Mas aqui agora, já somos vistos, a visão de Paulo mais apurada, com mais revelação, estendendo mais agora a revelação inicial de casa. Já fala, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto. Bom, de cooperadores, os ministros passaram a ser arquitetos. Um sábio arquiteto botou o fundamento, outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. A responsabilidade da continuidade com qualidade. Não é simplesmente pregando, mas está falando aqui, não é de pregação, é de ensino. Gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Jesus mais pregou ou mais ensinou? Já pensaram nisso? O que sustenta uma sã doutrina é baseado na pregação ou no ensino? A eloquência, o som ou a bateria ou o teclado de fundo, as apresentações ou todo tipo de artifícios para aprender e ensinar através da arte, através da linguagem elaborada ou de algum tipo de sistema tecnológico de apresentação de imagens. É isso que define ouvir a palavra com fé, com coração de boa terra, com foco como os irmãos de Berea, em oração no Espírito, questionando, perguntando, pensando, raciocinando, examinando as Escrituras por saber ter nelas vida eterna. Isso sim edifica. É sábio arquiteto que faz isso, que fundamenta. É a ação apostólica fundamentar a igreja. Mas o que continua tem que saber como continua. Observe que ele vai se prender muito a essa continuidade e a qualidade dos que recebem. Versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento é Jesus Cristo. Nós estamos com 9 minutos. É isso mesmo? 9 minutos de live. Quando der 10 minutos, fazer um intervalo para não ficar muito grande. Depois do parte 2, tá? Continuidade. Se alguém sobre este fundamento forma um edifício de ouro, sobre o fundamento que ele já colocou, prata, olha os níveis, ouro nível 1, prata nível 2, pedras preciosas nível 3, madeira 4, feno 5 e palha 6. 6 níveis ele divide. 13. A obra de cada um se manifestará, de cada um que edifica sobre o fundamento que é Cristo.
Tá? Olha a base do texto, o fundamento é Cristo. A casa na rocha, lá citada por Jesus, o homem prudente faz a casa na rocha, no fundamento correto. Só que além da casa, do fundamento, tem que ter também a edificação dos tijolos. Tem que ser também com prumo, tem que ser também com linha, tem que ser também com régua. Alguns chamam de desempenho, né? Régua. Precisa ter alinhamento, precisa ter realmente ângulo definido. Precisa ter coluna, precisa ter uma estrutura arquitetônica baseada ao peso que aquela obra vai levar. A obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, quando nós passamos por provações, quando nós passamos situações de dificuldade, nós passamos pela solidão, pela angústia, pela perplexidade, porque no mundo tereis aflições, vamos ver se você vai ter bom ânimo. O bom ânimo define a qualidade justamente sua. A qualidade de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, fenopalha. Queimará facilmente? Se destruirá? Aguarde agora a parte 2. Ok?